Esse certamente é um dos vídeos mais importantes que vai ficar gravado aqui no canal. IPCA mais 6. Da onde que vem esse número? Por que que ele é tão importante, né, de ser conhecido? E por que, depois que você conhecer o que tem por trás dessa métrica de IPCA mais 6% ao ano, você vai mudar a sua forma de investir de uma vez por todas. Então vamos lá para o vídeo de hoje. O grande mistério revelado. Hoje você vai entender exatamente o porquê, de onde que surgiu esse número mágico, esse 6%, que aparece em diversos lugares. Então, o IPCA mais 6% ao ano, ele aparece, né, em diversos lugares. Tem muitos lugares que você vê esse 6% ao ano. No livro do Décio Bazin, né, ele fala de dividendos de 6% ao ano. Você vê fundos imobiliários, né, com um benchmark de 6% ao ano. Então, é um número que aparece em diversos lugares. Quando você olha, por exemplo, né, a meta atuarial, o que é uma meta atuarial? Né? É uma meta que é utilizada para avaliar a menor rentabilidade que deve ser atingida por um fundo, né, uma previdência privada, um fundo de pensão, para que ela consiga cumprir objetivos futuros, né, de longo prazo, com, né, o pessoal que vai receber um benefício no futuro. Então, você passa a vida inteira contribuindo para uma previdência privada, né, e existe uma meta atuarial e os gestores desses fundos eles têm que conseguir bater essa meta para que você lá na frente consiga se aposentar, né, com o pecúlio que aquela fundação ela conseguir juntar durante o tempo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui dois exemplos, o Postales e o Petros. Então, o Postales, a meta está em torno ali de IPCA mais 5% ao ano, né, e o Petros IPCA mais 4,4% ao ano. Então, eles têm que conseguir, né, isso nos investimentos, né, esse benchmark nos investimentos, para que eles possam pagar os benefícios futuros. Outro local que aparece muito, né, esse número perto de 5, 6% ao ano ali, né, até 6% ao ano, às vezes até um pouco mais, no Tesouro Direto. Então você vai lá no Tesouro Direto IPCA+, até pouco tempo atrás estava em torno de 6, 6 e pouco por cento ao ano, agora está 5, 5 e pouco por cento ao ano, então ele passa muito tempo entre esses dois valores. Já teve muito abaixo, 3, né, 4, já teve também acima. Né, mas esse número, ele parece, ele está meio que na metade, né, ele está sempre aparecendo esse IPCA mais 5, 6% ao ano. Essa figura aqui, ela é extremamente importante. Né, ela vem do livro do Jeremy Siegel. E o que que ela fala? Né? O investimento dos últimos 200 anos, então de 1802 a 2002, ele foi medido. E quanto que você teria se você tivesse investido $1 lá em 1802 em dinheiro de hoje? Né? Se fosse no dólar, você teria só 5 centavos. Então o dólar perdeu praticamente todo o valor dele, se tivesse enterrado o dólar dentro de um colchão. O ouro, 4,52. Então, o ouro não é um ativo para se valorizar muito no longo prazo. Né? Novas reservas podem ser descobertas, aquela coisa toda. Então, ele é um ativo para você se proteger em momentos de crise, mas não para você investir no longuíssimo prazo. Renda fixa, né, bonds e bills ali dos Estados Unidos. E o que mais rendeu, né, foram os estoques. Então, quem investiu $1 em 1802, em 2002, terminou com $704.997. Então, multiplicou por 705 mil vezes o patrimônio. Qual a rentabilidade, né, média de uma carteira para você conseguir, né, acompanhar esse benchmark aqui, os estoques? Então, foi 6,6% ao ano acima da inflação. Então, esse 6% ao ano acima da inflação foi a média dos últimos 200 anos, né, que é uma média bem extensa, que tem esse estudo nos Estados Unidos, da Bolsa de Valores lá. Então, 6% ao ano, 6,6% ao ano acima da inflação, é o que você conseguiu estando na média do mercado. Essa próxima aqui, ela fala da nossa Bolsa, né, da Bovespa. A rentabilidade do Ibovespa, né, nos últimos 50 anos, ele foi de 6,88% ao ano, onde está essa setinha aqui, né? 6,88% ao ano acima da inflação. Com a média anual aqui de 11,74%. Então você teve ali 5 de inflação, mais 6 e pouco, né, de rentabilidade da Bolsa, dando aí os 11 e pouco, 12% ao ano. Né? Então, é uma ação que rendeu acima disso, de 12% ao ano, ou alguma coisa com IPCA mais 6 e 6, pouco por cento ao ano, rendeu a média da Bolsa de Valores do Brasil nos últimos 50 anos. Né? Aí muita gente fica se perguntando, poxa, mas a média nos Estados Unidos, né, dá para ganhar da média? A média no Brasil, dá para ganhar da média?
Só que isso não é uma verdade, né? Não é fácil você bater o mercado. E aí existem um monte de escritores, um monte de teóricos que te explicam isso, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens que ilustram um pouco do que eu vou falar. Essa aqui foi a taxa de inflação histórica. Então, a inflação histórica no Brasil, ela está em torno ali de 5%, 6%, né? Que vai juntar com esse IPCA, mas ele vai dar um rendimento ali de em torno de 12% ao ano, tá? Então, essa aqui é a inflação, a taxa de inflação histórica do Brasil dos últimos anos. Então, teve ano que foi 9, outro que foi 3, 8, 6, 5, 6 de novo, 4. Então, você fica ali com a inflação em torno ali de uns 5, 6% também, né? Então, a inflação mais 6, IPCA mais 6, seria algo em torno dos 12, que é a rentabilidade também do Ibovespa, né? Que a gente viu que ficou em 11,74, ou seja, praticamente 12 nos últimos 50 anos. E aqui, né, é um site que ele mede a comparação, os percentuais de fundos, né, os grandes gestores de fundos, com os índices. Então ele fala o seguinte, nos últimos 15 anos, né, 93% dos fundos, os gestores dos fundos, perderam para o S&P 500, para a média. Então, 93% dos gestores nos últimos 15 anos perderam para a média, só 6% dos gestores ganharam. Tá? Isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente teve um número mais ou menos parecido. 90% dos gestores, ao observar o período de 15 anos, eles também perderam para a média, né, para o Ibovespa. Então, 10,78% dos gestores conseguiu bater o índice, quase 90%, 89% e pouco, perdeu para o índice. Então, é bem difícil, inclusive para gestores profissionais, baterem o índice. Então, o que a gente fala? Normalmente, a pessoa física, o cara que não entende muito de bolsa e que investe diretamente, ele perde para o índice. Então, a grande maioria das pessoas perde para o índice, uma pequena parte das pessoas consegue sobrepor o índice, ganhar, né, bater o índice. Então, vários benchmarks dos fundos imobiliários, eles possuem essa taxa de performance, né, uma performance no QCD e IPCA mais 6. Então, esse IPCA mais 6, ele não é fácil de ser batido. Então, você vê no longo prazo, alguns fundos conseguem, sim, essa taxa de performance, conseguir bater o IPCA mais 6, mas outros não. Então, essa taxa de IPCA mais 6, ela é uma taxa, um índice bem interessante de ser batido, né? É difícil de ser batido e é um retorno interessante, é um retorno de média de mercado. Então, se você supera a média, o gestor supera a média, ele tem direito a um percentual de taxa de performance, né? Mas é difícil bater essa média. IPCA mais 6, então, ela é uma rentabilidade muito boa a ser perseguida pelo investidor pessoa física. Outro livro que aparece esse 6% ao ano aqui, é no livro do Décio Bazin, né? Então, Faça a Fortuna com Ações. Ele fala muito dos dividendos. Ele fala, você tem que investir em empresas que te pagam pelo menos 6% de dividendo ao ano. Se você levar em conta, né, que a empresa vai te pagar 6% de dividendo e os produtos daquela empresa, produtos e serviços dela vão ser reajustados pela inflação, você vai ter um IPCA mais 6. Então, foi um estudo também que ele fez, não sei de onde que ele tirou todos esses números, mas é bem coincidente com as médias históricas, né, com o que você tem que esperar mesmo do mercado acionário, do mercado de fundo imobiliário, né, que seria um IPCA mais 6, um 12% ao ano ali. Você conseguindo algo em torno ali de 12% ao ano, ou um IPCA mais 6, você está com uma rentabilidade interessante para você fazer a composição do seu patrimônio para o longo prazo. Aqui tem um estudo, né, do site Mais Retorno, IPCA mais 6 nos últimos 10 anos. Então, comparativamente, né, você pegar o IPCA mais 6 nos últimos 10 anos, então a linha de baixo é só o IPCA, e a linha de cima é IPCA mais 6. Aí você tem aí o CDI em azul, e você tem o Ibovespa, né, esse laranja que tem essa volatilidade toda. Então, nos últimos 10 anos, o IPCA mais 6 ganhou com folga do Ibovespa. Né? O Ibovespa ele perdeu feio para o IPCA mais 6. Nos últimos 10 anos, lógico, a gente teve muitos problemas, aquela coisa toda, né? Então você teve IPCA mais 6 batendo o Ibov e batendo o CDI. Quando você vai para um prazo maior, para os últimos 20 anos, a gente faz a mesma comparação. Então, aqui nos últimos 20, né, você pega o período ali de crescimento muito forte que a gente teve no Brasil, então a Bolsa ela começou bem mais forte aqui. Quando chegou lá para 2014, ali na época do governo da Dilma, ela empatou mais ou menos tanto com o CDI quanto com o IPCA mais 6, e de lá para cá, né, a Bolsa ela perdeu para o IPCA mais 6 e perdeu também para o CDI. Tá? Então o CDI está mais ou menos pau a pau ali com a Bolsa, né, a Bolsa ganhou pouca coisa do CDI e o IPCA mais 6 ficou acima. Então nos 20 anos, a gente teve o CDI um pouco mais baixo, o Ibovespa logo acima, o IPCA mais 6 ganhando dos outros dois índices. E nos últimos 30, né? O que aconteceu nos últimos 30 anos? Aí o CDI reinou.
A gente teve uma justificativa muito forte para isso, porque no início do Plano Real, né, você teve uma taxa de juros de 50% ao ano, né, juros de 20%, 30% acima da inflação. Então é muito difícil de alguém conseguir ganhar disso. Então, por isso que esse período muito longo, ele distorce um pouco, porque o CDI é muito elevado para você poder trazer dólares para o Brasil, né? Então, eles colocaram a taxa Selic extremamente elevada para trazer dólar para dentro, para eles poderem estabilizar a economia e controlar a inflação, né? Então, se você pegar os últimos 10, os últimos 20, você vê que o CDI ele não foi tão bem. Agora, pegando o período de 30 anos, sim, né, o CDI acaba batendo todos os índices. E a Bolsa com o IPCA mais 6, né? IPCA mais 6, nos últimos 30, batendo Bolsa. Então, é aquela rentabilidade ali, média, né? Então, a gente tem o Ibovespa em torno ali do IPCA mais 6, né? A média dele, o CDI, né? Ganhando ali pouca coisa nos 10, 20 anos, perdendo para eles, mas nos 30 ganhando. Mas a gente entende que o IPCA mais 6, ele é uma rentabilidade muito interessante para você compor no longo prazo. E aí tem, né, alguns ativos que você consegue IPCA mais 6, né? Por exemplo, FII de tijolo, né? Se você tem o dividend yield do tijolo acima de 6% ao ano, e aquele tijolo repor a inflação, né, durante esse período, você teria um IPCA mais 6. Então, no longo prazo, o tijolo ele tende a repor a inflação. Em períodos pequenos ele pode repor ou não, mas no longo prazo, sim. Você vê que você compra imóveis, e ao longo prazo, esses imóveis eles acabam se valorizando mais ou menos perto da inflação. O FIPZAP, que é um índice de imóveis, ele traz, né, que os imóveis se valorizaram acima da inflação durante os últimos 30 anos. FII de papel com dividend yield acima de IPCA mais 6% ao ano, né? Então você consegue ali, por exemplo, IPCA mais 7 e o gestor tira 1% de taxa. Então você vai conseguir ali algo em torno de IPCA mais 6. Os FIIs, é uma coisa interessante de observar que ele tem 1/3 da volatilidade das ações. Então, se você consegue o IPCA mais 6 com fundos imobiliários, seja de tijolo ou de papel, né, para você investir em ações, como ela tem uma volatilidade maior, você teria que exigir também um prêmio maior, né? Então teria que ser algo acima de 12% ao ano, 13, 14, 15% ao ano em ações para que você seja recompensado por essa volatilidade maior do mercado acionário. Então, ações de empresas com rentabilidade acima de 12% ao ano, né, dividendos pelo menos 6, 7, 8% ao ano e repondo a inflação com os produtos, né, seria uma rentabilidade aceitável também para as ações. Então, a gente vê que esse número, né, esse IPCA mais 6, ele é um número meio que mágico, digamos assim, né? Os investimentos, de uma forma geral, a média dos Estados Unidos, do Brasil, sempre 6, 6 e pouco por cento ao ano acima da inflação. Vários fundos imobiliários têm esse benchmark, né? Você vê grandes investidores do passado falar, você tem que investir em dividendos, né? Teve o Bazin, tem o Barsi, né? Ele investe em empresas de dividendos e tal, e os dividendos acima de 6, 7, 8% ao ano, com a empresa conseguindo repor, né, a inflação nos produtos, também são grandes investimentos. Então essa é a teoria que existe, né, por trás do IPCA mais 6. Tá? Não sei se vocês já sabiam disso, mas é uma curiosidade muito grande, né? E é um benchmark que você tem que buscar. Se você conseguir investir acima da inflação, algo em torno de 6 a 7% ao ano, você consegue dobrar o seu patrimônio a cada 10 anos. Né? 7,17% ao ano é a taxa exata. Você consegue dobrar o seu patrimônio a cada 10 anos. E é acima da inflação. Né? Ele dobra de forma real, né? Ganho real de patrimônio. Então, procure investir certo, né, em empresas sólidas, em fundos imobiliários sólidos, né, grandes, bem diversificados. Existem vários ativos que você consegue adquirir essa rentabilidade. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, né, deixa aí o joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, né, para a gente discutir o assunto. Se você concorda, se você não concorda. Se você quiser também, a gente tem um relatório muito interessante que eu faço, de fundos imobiliários, de FIP, de FINFRA, né, os links, né, para os relatórios, eles também estão aqui embaixo, e eu semanalmente eu faço acompanhamento desse mercado, bom? Então isso era o vídeo que a gente tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.